Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar novamente reunido com os irmãos para mais um devocional. E hoje eu quero tratar sobre o tema Jesus é a Verdade. Mas antes de nós escorrermos sobre o tema, quero orar com os irmãos e em seguida louvarmos com os irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais um momento, por estar em tua presença, por trazer mais um tema, mais um devocional para a vida dos irmãos, para a minha vida. E quero pedir ao Senhor, ó Pai, que abra a nossa mente, o nosso coração, para entender e para receber a palavra do Senhor, para receber o ensino do nosso Deus, e que possamos, ó Pai, cada dia mais melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa vida, melhorar dia após dia em Tua presença. Nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não somos capazes. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar, nos ajude a permanecer no caminho, na verdade e na vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Vamos louvar, irmãos, o hino 149, que é do nosso hinário, que diz verdadeira redenção. Pois bem, irmãos, quero tratar com vocês a respeito deste tema, Jesus é a Verdade, baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. No devocional anterior, nós tratamos a respeito de Jesus é o caminho, e hoje quero tratar a respeito deste tema, Jesus é a Verdade. E se Deus assim permitir, quero também tratar com os irmãos no próximo devocional sobre Jesus é a Vida, baseado também neste versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Vamos ler o versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Irmãos, muitas pessoas buscam a verdade em outras religiões. Muitas pessoas buscam a verdade em imagens, em ídolos criados pelo homem ou em outros deuses, como no caso de Israel no Antigo Testamento, que se afastou de Deus, que se afastou da lei de Deus, buscando a verdade em outros deuses, ídolos formados por mãos humanas e se afastando da verdade de Deus, da lei de Deus, do próprio verdadeiro e único Deus. Outras pessoas também buscam a verdade em si mesmos, em seus próprios sentimentos, em seus próprios caminhos, pessoas que não creem em Deus, não creem em nenhuma outra entidade, em nenhuma religião, e pessoas que também não creem que existe verdade absoluta. Muitos vão dizer que toda verdade é relativa. Mas afinal, o que é a verdade? Perguntou Pilatos no capítulo 38, no capítulo 18, versículo 38 do Evangelho de João. O que é verdade? Antes de nós definirmos a respeito da verdade, irmãos, através de Jesus Cristo, eu quero trazer 3 definições de verdade de 3 grandes filósofos da filosofia. O primeiro filósofo, Edmund Husserl, que foi um filósofo alemão, ele disse o seguinte: a verdade se dá através dos fenômenos que são observáveis, perceptíveis e sensíveis. Um outro filósofo, agora um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte: a verdade está na essência do indivíduo. Um terceiro filósofo, já foi muito mais radical, ele diz o seguinte, o filósofo alemão Nietzsche: a verdade não existe. Nenhum deles, irmãos, pôde definir melhor a verdade, somente Jesus, ao dizer: eu sou a verdade. O que seria verdade, irmãos? Verdade significa não oculto, manifesto, real, verdadeiro. A verdade, irmãos, ela veio por meio de Jesus Cristo. Quando nós lemos João, no capítulo 1, versículo 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, a fim de dar testemunho da palavra, a fim de dar testemunho do próprio Deus. E no versículo 14, no capítulo 1 de João, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando Cristo ele diz que é a verdade, porque ele é a expressão perfeita da verdade em sinceridade e integridade de caráter. Nele não houve mentira, nele não houve falsidade. Quando nós lemos todo o Novo Testamento, a vida ministerial de Jesus, nós vamos enxergar essa sinceridade e integridade de caráter. Jesus, ele é a verdade que liberta, como está escrito no capítulo 8, do versículo 32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade porque é o único que revela o Pai. No capítulo que nós lemos, no capítulo 14, em versículo 9, ele diz isso aos discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. É verdade porque responde às indagações de nossa alma. Irmãos, quando os discípulos estavam aflitos, estavam tristes pelas palavras de Jesus ao dizer a eles que tinha que partir para o Pai, tinha que fazer a vontade do Pai, ser crucificado, eles ficaram aflitos porque entenderam, que seriam abandonados por Jesus. E aí Jesus vai responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus afirma isso, é como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: permanecei neste caminho, permanecei nas minhas verdades, nas minhas palavras, porque eu sou o único que pode lhes dar vida. São palavras, irmãos, que traz consolo, esperança. Então, quando nós debruçamos na palavra de Deus, nós vamos encontrar respostas para todas as indagações de nossa alma, porque a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele é o verdadeiro Deus, irmãos, em distinção a todos os outros deuses.
Ele é a realidade de todas as promessas de Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Jesus cumpriu todas as profecias a respeito dele, a respeito de sua vinda, a respeito de sua vida, morte, ressurreição, o seu ministério. Quando nós lemos todo o Antigo Testamento, os versículos que chamamos de versículos messiânicos, e ler todo o Novo Testamento, você vai ver que Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Não há nada no Antigo Testamento que esteja falando de Jesus e que não foi cumprido nele. Tudo foi cumprido. Então, logo você percebe que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus é a verdade e que nele não há mentira, não há contradições. Pode ser que tenha versículos que você não entende, que eu não entendo, versículos que aparentemente pode ter contradições, mas quando nós fazemos aquele estudo minucioso, um estudo mais avançado, nós vamos ver que não. E é interessante, irmãos, que o ateu, ele pode não acreditar em Deus, ele pode não acreditar em nenhuma entidade, nenhum outro Deus, em nada, em nenhuma religião, mas quando ele lê a palavra de Deus, quando ele ler a Bíblia, se ele ler todo o Antigo Testamento, dos versículos que falam a respeito de Jesus, e ler todo o Novo Testamento a respeito da vida ministerial de Jesus, ele não vai encontrar nenhuma mentira na vida de Jesus. Ele não vai encontrar nenhuma falsidade. Ele não vai encontrar nenhuma contradição com o Antigo Testamento. O que ele vai encontrar são todos os versículos a respeito de Jesus, as profecias Jesus cumpriu na sua vida ministerial. Por isso que Jesus é a verdade, irmãos. E é por isso que Jesus é a verdade que devemos buscar. Que maravilhoso, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós olhamos para todo o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a vida ministerial de Jesus, e nós não encontramos contradições, nós não encontramos mentiras, nós não encontramos falha, não encontramos, graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela não só contém a verdade, como ela é a verdade, verdade absoluta. Jesus é a verdade e nele não há mentira. Ele é o próprio Deus, ele é o que faz parte da Trindade, junto com Pai, Filho e Espírito Santo. Não há contradição na Trindade, não há mentira, não há desacordo na Trindade. Jesus é a verdade porque revela o Pai. Ninguém pode revelar o Pai sendo mentiroso, ninguém pode revelar o Pai tendo contradições. Por isso que Jesus é a verdade. E esta verdade, irmãos, ela não foi descoberta. Ela não é fruto de uma pesquisa, de uma investigação. Ela não foi descoberta pelo homem. A verdade, ela não foi descoberta por cientistas. Esta verdade, ela é fruto de uma revelação do próprio Deus. Você não conhece a Deus porque um dia estava filosofando sobre ele. Eu não conheço a Deus porque um dia eu estava filosofando sobre Deus. Nós conhecemos a Deus porque ele decidiu se revelar. Decidiu revelar as verdades através de Jesus Cristo. Nós só conhecemos esta verdade porque um dia Deus decidiu se revelar através do seu Filho Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, irmãos, estas palavras e este devocional, este breve devocional para nós entendermos um pouco a respeito da verdade. E novamente eu quero falar aos irmãos, se vocês leem todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento, ele foi fiel. A sua vida ministerial não há nenhum erro, não houve nenhum erro em sua vida ministerial enquanto ele esteve aqui discipulando os discípulos, fazendo a obra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo, ele foi crucificado, porque eles não suportaram a verdade. Amém, irmãos? Eu quero ficar por aqui. Peço aos irmãos que meditem, neste versículo, no capítulo 14, versículo 6 de João, e que possamos entender mais, buscar mais a Deus e buscar mais
a verdade, buscar esta verdade. Jesus Cristo é a única verdade e a verdade que nos libertará de todos os nossos problemas, os nossos defeitos, nos libertará de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos alimentar através da Tua Palavra, através do Espírito Santo de Deus, nos encher e buscarmos mais ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.